Hoje quero conversar com vocês sobre o conhecido Decálogo de Lenin. Talvez tenha ouvido já, talvez não tenha ouvido ainda, mas tem vários nomes, na verdade. O primeiro deles é o Decálogo de Lenin, depois também tem os 10 Mandamentos de Lenin, ou Mandamentos de Lenin, e um terceiro nome mais conhecido nos Estados Unidos é Regras Comunistas para a Revolução. Esse texto é muito disseminado entre a extrema-direita, o pessoal usa muito esse texto aí para exemplificar e para mostrar o plano maquiavélico dos comunistas para tomar o poder. Você vê o Olavo de Carvalho falando sobre isso, a Joyce Hasselman, o Diego Rox e vários outros canais direitistas também, conservadores, que propagam isso. Se você procurar Decálogo de Lenin aqui no YouTube, vai aparecer muitos canais, vários canais falando sobre isso. E o que é esse decálogo? Eu vou ler para vocês aqui para que vocês tenham uma ideia. Como eu disse, tem várias versões, eu peguei uma versão aqui que tem em português. Lenin escreveu seu decálogo para a tomada de poder na União Soviética. Há discussões se ele escreveu ou não, e a data é motivo de questionamentos também. Ou seja, o texto já começa pondo em dúvida se é autêntico ou não é o negócio. Contudo, pode-se ver que esse decálogo está completo. Então, 1. Corrompa a juventude e dê-lhe liberdade sexual. 2. Infiltre e depois controle todos os veículos de comunicação em massa. 3. Divida a população em grupos antagônicos, incitando-os a discussões sobre assuntos sociais. 4. Destrua a confiança do povo em seus líderes. 5. Fale sempre sobre democracia e em Estado de Direito, mas, tão logo surge a oportunidade, assuma o poder sem nenhum escrúpulo. 6. Colabore para o esbanjamento do dinheiro público, coloque em descrédito a imagem do país, especialmente no exterior, e provoque o pânico e o desassossego na população. 7. Promova greves, mesmo ilegais, nas indústrias vitais do país. 8. Promova distúrbios e contribua para que as autoridades constituídas não as coíbam. 9. Contribua para a derrocada dos valores morais, da honestidade e da crença nas promessas dos governantes. Nossos parlamentares infiltrados nos partidos democráticos devem acusar os não comunistas, obrigando-os, sem pena de expô-lo ao ridículo, a votar somente no que for de interesse da causa. 10. Procure catalogar todos aqueles que possuem armas de fogo, para que elas sejam confiscadas no momento oportuno, tornando impossível qualquer resistência à causa. Você pode ver aqui que aqui tem as regras básicas que eles atribuem ao PT, aos socialistas, aos comunistas, qualquer esquerdista em geral. Eles acreditam que essas aqui são as regras dos comunistas, da tomada do poder, da destruição dos valores democráticos ocidentais e cristãos. A versão em inglês é um pouquinho diferente e tem uma outra introdução também. Eu vou ler para vocês aqui a introdução que eu traduzi aqui. Em Düsseldorf, na Alemanha, as forças aliadas descobriram uma cópia dessas regras. Elas foram impressas pela primeira vez nos Estados Unidos, em Battlersville, Oklahoma, Examiner Enterprise, no mesmo ano, em 2019. Quase 20 anos depois, em 1946, o Procurador-Geral da Flórida a obteve de um membro conhecido do Partido Comunista, que reconheceu que as regras ainda faziam parte do programa comunista nos Estados Unidos. Vocês podem ver que tem todos os elementos de teoria conspiratória por trás disso, né, de fake news. Você tem um texto ali misterioso, escrito pelo Lenin, depois em outra versão que teria sido encontrada na Alemanha na Primeira Guerra Mundial, em Düsseldorf, que seria um texto comunista que era espalhado entre os membros do partido e depois reaparece em 46 numa revista desconhecida na Flórida. Ou seja, você tem ali elementos misteriosos, confusos, que não dão para identificar o que é de fato. Como eu disse, é um texto compartilhado pela extrema-direita brasileira, né? Olavo, Hasselman, Diego Rox. Esse texto é muito conhecido nos Estados Unidos. Vários congressistas, várias personalidades da extrema-direita ou conservadores já espalharam esse texto por aí, já pronunciaram publicamente. Teve um discurso do Ronald Reagan nos anos 80, no qual ele usa como referência esse texto aí para mostrar o plano diabólico dos comunistas, né? Tanto que o New York Times e o Washington Post tiveram que fazer um artigo desmentindo o Ronald Reagan. E tem um livro chamado They Never Said It, A Book of Fake Quotes, Misquotes and Misleading Attributions, que é Eles Nunca Disseram Isso, um livro sobre falsas citações, citações incorretas ou atribuições enganosas. E eles retraçam o percurso desse texto. Eles investigam esse decálogo e tem uma seção só de frases que são falsas atribuídas a Lenin, que o Lenin nunca disse. O fato é que o Lenin, gente, ele escreveu muito. A obra dele é gigantesca mesmo. Eu vou deixar para vocês aqui o link da obra completa do Lenin. Está em inglês, mas vocês podem conferir aqui. Sabe, são centenas e centenas de textos. Ele escreveu muito em vida, mas esse texto não é dele. O que se sabe, o que se conseguiu rastrear, é que a primeira publicação desse decálogo, dessas regras, foi feita em 46, num jornal chamado New World News. E logo depois começou a ser propagado como verdadeiro esse texto. Muita gente repetiu, foi republicado nos Estados Unidos, no Reino Unido, até que finalmente começaram a investigar a origem desse texto, né? Porque ele foi usado por pró-armamentistas
contra o desarmamento, tanto que se tem lá um artigo que é a favor do desarmamento, né, desarmar a população para controlá-la. Foi usada por reverendos, por pastores, contra a liberação sexual, porque tem um texto ali que você vê ali, uma das regras é para a liberação sexual. Então foi usado de diferentes modos para defender ideias conservadoras. E depois fizeram uma pesquisa, investigaram, e um jornalista consultou especialistas russos na Universidade de Chicago que leram o texto e comprovaram que era uma fraude, comprovaram que era fake. Porque a linguagem não era do Lenin, a linguagem não era da época atribuída, né, 1913, 1919. Fizeram uma busca no Arquivo Nacional dos Estados Unidos lá, para ver se encontravam um exemplar desse Bartlesville Oklahoma Examiner Enterprise, para ver se tinha esse artigo lá com essa publicação, e não encontraram nada. Ou seja, certamente esse texto não é do Lenin, não faz parte da obra do Lenin, não pertence à obra do Lenin. O Lenin tem vários textos controversos. Ele prega a revolução de fato, vocês sabem disso. Ele foi o líder da Revolução Russa, junto com Stalin e com Trotsky. Então ele era alguém que pregava a revolução armada, violenta se fosse necessária, que pregava uma guerra entre o proletariado e a classe burguesa. Então ele não era contra a violência, não, ele não era contra a tomada do poder. Ele tinha os objetivos dele, mas esse texto aí não é, de fato, não é do Lenin. Inclusive um senador americano que também investigou esse caso aí desse texto aí, foi procurar a atribuição desse texto, ele afirmou depois que a extrema-direita também tem suas regras. Uma delas é fazer ao máximo uso de citações falsas, enganadoras e que causem o medo. Então, assim, o que você vê muito na tática da extrema-direita no Brasil e no mundo é de você causar o pânico das pessoas. Você causar o medo aos comunistas, você causar o medo à esquerda, você causar o medo de oponentes políticos. Então você sempre está criando um clima de histeria, um clima de paranoia para que justifique atos de crueldade contra a oposição. Isso é uma estratégia clássica também de governantes. Você cria um inimigo ali que enfecharia o mal ideal, e isso te permite fazer qualquer tipo de atrocidade contra esse grupo depois. Inclusive não é apenas uma estratégia da extrema-direita não, é uma estratégia de ditadores em geral, de governos autoritários em geral. Mas é importante para eles, para esses grupos, identificar um oponente que possa ser perseguido e que possa ser o bode expiatório para os males da sociedade. Então, assim, nesse caso aqui nos Estados Unidos, você tinha lá, ao longo de muito tempo, a Guerra Fria, né, que foi esse conflito ideológico e bélico também. Não havia confronto direto entre os Estados Unidos e a União Soviética, mas havia essa tensão bélica de construção de armas, de ameaça de uma guerra nuclear. Então, assim, durante muitos anos, durante muitas décadas, os comunistas eram o inimigo ideal dos Estados Unidos. Então eles fizeram muitas campanhas anticomunistas e esse texto faz parte desse contexto da Guerra Fria. E chega no Brasil, importado, né, provavelmente por Olavo de Carvalho, pela sua turma aí, para causar essa histeria no Brasil, esse medo anticomunista, esse medo da esquerda. Que, de certo modo, se a gente for pensar, foi o que levou também à vitória do Bolsonaro. Você cria essa paranoia antipetista, anti-esquerda, de um governo que vai tomar conta de tudo e fazer um golpe socialista no Brasil. E esse texto aí foi muito útil para essas pessoas. Propagar um texto falso, claramente falso, que já se sabe que é falso por menos uns 30 anos, mas mesmo assim eles não se importam. O que importa é causar a histeria, causar o medo, causar o pânico nas pessoas e conduzi-las para onde você quer que elas vão. Nesse caso, no sentido do conservadorismo bitolado dessas pessoas. Vou mostrar para vocês aqui vários links de referência. Um deles é da Snopes, que é um site de fact-check nos Estados Unidos, que já verificou também isso, já reconheceu a falsidade dessas regras. Então, se você se deparar por aí com o Decálogo do Lenin, Mandamentos de Lenin ou Regras Comunistas para a Revolução, já saiba que isso é falso. Isso é um texto falso que não é nem do Lenin e nem do Partido Comunista. É apenas uma propaganda conservadora para semear o medo nas pessoas. E é justamente por isso que a gente precisa ser muito crítico, gente. A gente precisa questionar muitas coisas que chegam até nós. Sejam citações, sejam textos, sejam frases soltas. Se você ouvir uma frase que pareça um pouco esquisita, vá procurar, vá consultar. E aqui vem de todos os lados, na verdade. Aqui a gente fala dos conservadores porque eles estão no poder agora e eles moldaram a narrativa, moldaram o discurso para esse lado. Mas você encontra esse tipo de citação equivocada, esse tipo de texto apócrifo, fraudulento, falso, em todas as vertentes ideológicas. Então precisa ser muito cuidadoso, ouvir essas coisas e depois investigar. Saber se foi realmente aquela pessoa que disse aquilo ali, se realmente aquele texto é autêntico. Porque senão você cai numa mentira, cai num conto do vigário aí, cai numa fraude sem se dar conta. Então vamos prestar atenção, gente, vamos prestar atenção e ser cuidadosos. Quer saber o que vocês pensam sobre isso? Se vocês já viram esse texto antes aqui em algum lugar, se vocês já ouviram esse decálogo em algum lugar, me conta aqui no comentário, deixa o joinha, assine o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!